Quantos vieram essa noite beber dessa água? Quem é que não vai precisar mais voltar? A gente bebeu da água, a gente não precisa voltar ao mesmo lugar, porque nós vivemos no rio de águas vivas do Senhor. Jesus Cristo hoje, Ele mudou o trajeto, mudou o caminho, passou na Catedral dos Milagres, da mesma forma que Ele fez naquele tempo. Ele mudou o percurso, passou pelo poço, porque tinha alguém que precisava ouvir que Ele era a água da vida. Da mesma forma, hoje à noite, Ele mudou o trajeto e está aqui na Catedral, para poder nos encharcar com a sabedoria e a grandeza dEle, e eu tenho certeza que nós nunca mais vamos deixar de beber da água da vida, que é Cristo Jesus. Sal da igreja com a paz do Senhor, amém? Esse louvor, ele mexe profundamente comigo. Toda vez que eu escuto, eu relembro aonde eu estava. Eu me vejo como aquela mulher de Samaria, perdida, jogado em um poço, frequentando ambientes onde pessoas não podiam frequentar no mesmo horário, totalmente apático da sociedade ao qual eu vivia. Mas Jesus Cristo foi lá e me resgatou. No dia e no momento exato, Ele teve a palavra que mudou a minha vida. E sejamos que nem essa mulher. Eu me vejo todos os dias, a palavra, quando ela entra, ela edifica. Então, jamais eu quero voltar naquele poço sozinho. Eu posso até voltar, mas eu vou voltar cheio de gente, levando junto comigo para todo mundo beber da mesma água que eu tenho bebido durante os meus dias. Amados, eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela primeira vez, ministrando aqui na Catedral de Salvador. Sou muito grato pela confiança do nosso pastor, né, que hoje ele não pôde estar aqui porque está em uma viagem. Mas eu louvo a Deus por essa casa, eu louvo a Deus pelo corpo de obreiro dessa casa. E não sendo diferente aqui da Catedral de Cruz das Almas, da onde nós viemos, aqui nós nos sentimos muito em casa. É uma igreja que reverbera o amor. A gente usa muito esse termo lá em Cruz das Almas, né? A igreja do amor. E o amor é feito por pessoas, né? A sociedade, ela é feita por pessoas. O evangelho é feito de pessoas para pessoas. Eu costumo falar que Deus, Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Ele conta comigo e conta com você. Às vezes o abraço que seu irmão precisa na entrada é o seu. Às vezes o sorriso que seu irmão precisa naquela porta é o seu. Às vezes o copo de água que seu irmão precisava beber naquele momento é você que vai estar disposto a oferecer. E eu louvo a Deus por Ele me plantar, Ele me tirar de um lugar ao qual eu fui muito amado e Ele me trazer para um lugar que fui muito bem recebido e me sinto amado. Então eu louvo a Deus por essa casa e eu tenho certeza que não é um sentimento só da minha casa, não é um sentimento só da minha família. Todos que passam por aquela porta não deixam de perceber a diferença que é o Ministério Catedral dos Milagres. Aqui não é um ministério de paredes, aqui é um ministério formado por pessoas que têm um coração entregue em Jesus Cristo, e eu tenho certeza que nós vamos frutificar na vida de muitos que passarem por aqui. Meus amados, hoje a palavra de Deus, o tema que eu trouxe para a nossa pregação é: a murmuração atrasa a promessa. Eu tenho esse hábito de sempre quando eu vou ministrar, eu gosto de trazer um texto, trazer um tema para a ministração, porque eu acho que isso nos ajuda a fixar. A gente consegue lembrar sempre daquela palavra a qual foi ministrada. Então, a murmuração atrasa nossa promessa. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre murmuração. Muitas das vezes nós estamos no Evangelho há 30 anos, há 20 anos, e continuamos murmurando. Às vezes tem coisas na vida da gente que a gente deixa de acessar ou de alcançar simplesmente porque a gente murmura contra o Senhor. E a gente vai ver isso na palavra de Deus. A gente vai ler em Êxodo 16, do 1 ao 7. É a palavra ao qual nós vamos nos basear nessa noite. O povo de Israel saiu de Eli e foi para o deserto de Sim, que fica entre Eli e o monte Sinai. Chegando ali, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram do Egito, em torno de 45 dias após a sua saída, ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós poderíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. E o Senhor Deus disse a Moisés:
agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disse ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória de Deus, pois o Senhor ouviu a reclamação de vocês contra ele. Foi contra ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois, afinal de contas, quem somos nós? Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela palavra, Pai, ao qual o Senhor nos entrega nessa noite. Estamos aqui, Senhor, como os humildes servos, Pai, como ouvintes da Tua palavra. Entrega, Senhor, o Teu maná do céu para nós e que possamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor vem falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse culto, por todas as maravilhas ao qual o Senhor já tem operado nesse culto, Pai, por todas as curas que o Senhor já tem ministrado nesse culto, mas eu tenho certeza, Pai, que ainda o melhor há de vir, que a Tua palavra fala que o melhor é o final das coisas. E nós cremos, Senhor, que vidas ainda serão transformadas, impactadas pela palavra ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações. E assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus amados, esse texto é um texto muito conhecido, todo mundo conhece, da saída do povo de Israel, né, do exílio do Egito, e estava em procissão para a terra prometida, para Canaã. E esse povo, havia uma promessa sobre eles, que acessariam uma terra onde manava leite e mel. Mas, no decorrer da sua jornada, a palavra fala que logo após, se a gente for falar de 45 dias em média, nós estamos falando logo após uma promessa, o povo começou a murmurar, começou a reclamar. Quantas vezes Deus coloca algumas promessas sobre a nossa vida, quantas vezes alguém proferiu algo sobre nossas vidas, e nós estamos até hoje anseiando para que aquilo vai acontecer. Eu acredito que todos aqui, sem exceção, já devem ter ouvido: Deus vai fazer algo sobre a tua vida. Deus vai te entregar isso. Aquele apartamento, aquele carro, aquele casamento, aquela mudança de situação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma promessa de Deus. Se alguém não tem promessa de Deus, porque não conhece a Deus verdadeiramente. Só que a diferença de você acessar aquilo que Deus tem te prometido e de morrer no caminho é a murmuração. Para a gente já iniciar, a gente se preocupa muito com o pecado. A gente fala que a bebedice é pecado, a prostituição é pecado, né? A lascívia, a glutonaria é pecado, mas a murmuração é um pecado tal como, se não ainda pior. Nós vamos ver no decorrer da mensagem de hoje que a murmuração é quase uma blasfêmia contra Deus. Quando eu murmuro contra o Senhor, eu estou dizendo que Deus não soube trabalhar. Quando eu digo: Senhor, por que isto agora não aconteceu? Senhor, por que até agora o Senhor não me entregou tal coisa? Senhor, Senhor, Senhor. Eu estou falando: Pai, o Senhor errou no trabalhar na minha vida. Aquilo que o Senhor me prometeu até agora o Senhor não me entregou, então o Senhor é um mentiroso. Esse é o peso da murmuração. Meus amados, parece ser pesado uma palavra como essa. Mas a palavra que o Senhor me coloca, sempre quando Ele me coloca para ministrar, é uma palavra de exortação para a igreja. Chega da gente estar passando a mão pelas nossas cabeças, porque a palavra de Deus, antes de eu proferir para a igreja, ela corta em mim. Ela cortou dentro da minha casa, ela cortou dentro do meu coração. Porque muitas das vezes nós nos pegamos reclamando de coisas ao qual o Senhor prometeu e ainda não aconteceu sobre as nossas vidas. E o que vai nos levar para o céu é isso aqui. A promessa ela é maravilhosa, mas se eu não souber esperar o tempo da promessa, ou se eu não souber esperar com paciência no Senhor, eu vou perder a oportunidade de acessar a glória de Deus. Então, muitas das vezes, nós perdemos o nosso céu por atitudes ao qual achamos que é mesquinho, que é bobeira, é besta. E eu separei alguns temas para a gente poder abordar essa noite. Primeiro, o que é murmuração? Né? No hebraico, é do verbo liim, que significa resmungar, reclamar, murmurar ou conspirar. Então, a conspiração, Rodolfo, o que é conspirar? É conspirar com o ministério,
é conspirar no trabalho, é conspirar dentro da minha família. Tudo aquilo que eu me proponho a falar algo para alguém que vai gerar no rompimento de uma aliança, isso é uma conspiração. Eu estou contribuindo para poder acelerar aquele processo. Ou estou dando ferramentas para que Satanás trabalhe. Você consegue observar que Satanás tem momentos que ele não precisa nem se movimentar? Ele não precisa nem agir. Porque a falta de sabedoria que está sobre nós nos permite ser usados por Satanás. Quantas das vezes a gente acaba sendo ferramenta de Satanás sem saber? Mas eu digo mais, a gente age dessa forma por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não é Jesus, a verdade é a palavra. Quando ele fala de verdade, ele está falando da palavra, a palavra que liberta. Então a gente perece por falta do conhecimento. Puxando um gancho, ontem nós tivemos nosso estudo bíblico. Toda terça-feira, às 20 horas, temos nosso estudo bíblico. Nós temos quase 120 pessoas no grupo, apenas 16 pessoas se fizeram presente. É muito gostoso nós estarmos na igreja, estarmos em comunhão. A igreja está avivada, a igreja pegar fogo, mas se eu não tenho conhecimento e nem discernimento para entender o que é isso que está acontecendo dentro da igreja, através da palavra de Deus, é em vão o meu tempo aqui. Parece ser duro mais uma vez, mas essa é a verdade prática da palavra. Nós precisamos compreender, né? A palavra de Deus, ela não se revela todos os dias, porque se ela não se revelasse, não seria necessário eu ler a Bíblia mais de uma vez. Eu leio a Bíblia uma vez no ano, está ótimo. Não preciso ler de novo, não é um livro que eu li, aprendi ali e pratiquei. Não, a palavra do Senhor, ela se revela todos os dias. Quantas vezes nós ouvimos a mesma pregação? Teve a semana antes da festividade da igreja, a semana anterior, o pastor Fernando pregou sobre o tema. Na semana seguinte, ele pregou pelo outro tema. Quando chegou no sábado e no domingo, o pastor que veio pregou sobre os dois temas da semana anterior. Uma visão totalmente diferente, mas foram visões complementares, que trouxe um novo entendimento sobre uma mesma palavra. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é guiada pelo Espírito. E é o Espírito Santo de Deus que vai nos trazer o entendimento. Mas, para isso, nós precisamos de intimidade com a palavra. Tudo que eu estou proferindo aqui essa noite, muitos de vocês vão levar para casa, vão guardar no coração e podem aplicar. Muitos vão ouvir e não vão aplicar. Ou não vão apenas, ao menos, buscar se aquela informação é verdadeira ou não. Essa é a diferença de quem pretende ou quer crescer diante de Deus. É buscar no Senhor as ferramentas adequadas para poder ter o crescimento espiritual adequado. Então, a murmuração contra o nosso líder, como aqui, o povo murmurou contra Moisés e Arão. E no final ele fala, vocês não murmuraram contra nós, vocês murmuraram contra Deus. A gente tem que entender que toda liderança, ela é outorgada pelo Senhor. Então, quantas das vezes a gente murmura contra os nossos líderes? Contra o líder de ministério, contra um líder de departamento, por não discordar, ou por discordar, por não concordar com alguma atitude, e a gente murmura. Rodolfo, significa que eu tenho que concordar com tudo? Não. Aí você também estaria sendo negligente. Mas o discordar não te dá o direito de murmurar sobre algo. O discordar te compete, mas o murmurar, esse não. Então a gente tem que entender que existe uma visão. Da mesma forma, o povo que estava naquele deserto, eles não tinham noção para onde ia. Eles sabiam que iam para a terra prometida, onde manava leite e mel. Mas o destino exato ninguém sabia, porque a direção do Senhor estava com o líder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O negócio de Deus com a catedral é com a liderança. A visão da catedral é sobre os líderes. Eles foram constituídos por Deus e a visão está sobre eles. Cabe a mim e a toda a igreja concordar com essa visão. Contribuir com esta visão. Trabalhar em prol para que esta visão seja cumprida. Se assim não for, é pesado isso que eu vou falar. Você está no lugar errado. Se você não concorda com a visão da sua liderança, me desculpa, gente, mas você não está no lugar certo. Eu tenho que ter a mesma visão alinhada com o meu líder. Não é meu líder que tem que alinhar a visão dele com a minha. Eu tenho que alinhar. Mas para isso eu não preciso ser omisso. Nos momentos ao qual eu tiver sabedoria, eu vou sim comunicar ao meu líder e vou conversar com ele para contribuir para o crescimento do ministério. Essa é a visão de reino.
Então, da mesma forma, Moisés e Arão estavam sob a visão de Deus. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E o povo simplesmente murmurava por desconhecer. Então, muitas das vezes, a gente murmura por falta de conhecimento. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de usar. Meu filho está ali na mídia para a honra e glória do Senhor, está com 12, 13 anos. Ele chegava para mim assim e falava: pai, quando eu crescer, eu vou ter uma mulher igual a minha mãe, eu vou ter 2 filhos, eu vou ter um cachorro, até a raça do cachorro ele falava, mas eu vou trabalhar de ninja. Consegue entender a limitação da mentalidade de uma criança? Ele conhece o ambiente ao qual ele vive, tudo aquilo que estava à volta dele, ele absorveu como positivo, ele tem uma certa noção, mas ele não tem a completude. Ele não consegue entender que ele precisa trabalhar de algo que seja plausível para poder ele conseguir sustentar essa família tão grande que ele quer. É da mesma forma, Deus, quando entrega algo sobre as nossas vidas, se Ele me contasse: Rodolfo, daqui a 8 anos, 6 anos, você vai estar na Catedral dos Milagres em Salvador, você teria sido ungido a presbítero, você estaria ministrando a palavra de Deus para, sei lá, 100, 150 pessoas. Pode ser sincero? Se Ele me contasse só isso, eu falava: amém, eu quero, coisa linda, né? Quem não quer ser visto? Mas se Ele se dissesse assim: mas te contar uma coisa, filho, tu vai perder tudo que tu tem, tu vai passar a pior provação da tua vida, tu vai ser apontado, pessoas vão te caluniar, você vai comer, vai ter dia que você vai ter arroz e farinha, porque nem o ovo tinha, vai ter o arroz e a farinha, vai ter o creme crack com o café bem ralinho, porque o pão tem que sobrar para o dia seguinte. Se Ele me contasse tudo isso, você acha que eu faria novamente? Eis-me aqui. Se eu soubesse o preço que eu teria que pagar para poder estar na posição ao qual o Senhor gostaria que eu estivesse, eu teria pago? Eu duvido se alguém gostaria de pagar esse preço. Da mesma forma é a gente hoje. Deus, ele lança promessas sobre as nossas vidas, mas Ele não conta detalhes. Porque se Ele contar os detalhes, nós vamos desistir no meio do caminho. Se Ele falasse para o povo que o povo ia passar fome no deserto, que o povo ia passar privação no deserto, que o povo não ia ter o que comer, que ia ficar no sol escaldante, que à noite ia sentir um frio ordinário, você acha que essas pessoas tinham saído do Egito e migrar para a terra prometida? Ninguém saía. Todo mundo continuava na sua mente. Deixa eu te contar outra coisa. A escravidão, ela não está nas algemas. A escravidão, ela está na nossa mente. Nosso maior algoz, nosso maior carcereiro é a nossa própria mente. Então, se Deus ele nos alimentar com tudo aquilo que nós vamos ainda passar, a gente desiste no meio do caminho. A murmuração, ela ainda enfraquece a nossa vida espiritual, porque eu começo a tirar o foco das coisas de Deus e começo a colocar o foco nas coisas do mundo. Eu, em vez de chegar na igreja com o propósito de orar pela minha casa ou pelas vidas que vão adentrar aquela porta, eu vou procurar a irmã Carol, vou dizer: Carol, tu ficou sabendo, Carol? Entendeu? Vou procurar Daniel, falar: Daniel, tu ficou sabendo de Carol? Menino. Queima Jesus mesmo. Queima 3 vezes, queima eu, Daniel e Carol junto. Consegue entender que eu perco o foco, então, consequentemente, a minha vida espiritual ela começa a enfraquecer, porque o meu alvo não é mais o céu. O meu alvo está em destruir o céu. Ah, Rodolfo, mas esse não é meu objetivo, eu sou crente, misericórdia, irmão. Mas mais uma vez, você está se emprestando para Satanás, para ele poder te usar no meio da igreja. Então, irmãos, a comunhão da igreja, ela começa a definhar. O início da divisão de qualquer igreja, qualquer ministério ou qualquer lar, seja um casamento ou uma relação com filhos, inicia-se na murmuração. Eu começo a murmurar contra a minha esposa. Eu começo a reclamar daquilo que ela vem feito. Eu começo a falar. Em vez de eu procurar propor uma solução para resolver o problema, é mais fácil eu reclamar. É muito mais fácil a gente reclamar de algo que está sendo feito do que se colocar à disposição do ministério para poder resolver o problema. Realmente, reclamar é muito mais fácil. O único reino, né, que é dividido é o reino de Deus. Se a gente for parar para olhar a igreja primitiva, não era para existir várias denominações.
poderia existir diferenças culturais. A igreja do Rio Grande do Sul, a igreja da África, a igreja dos Estados Unidos poderiam ser diferentes devido ao nível de cultura, como a Bíblia nos relata que existiam várias igrejas, né? Coríntios, Éfeso, Filemão, tinham várias igrejas que tinham características diferentes, mas o Deus e a visão sobre reino era uma só. Então, a partir do momento ao qual nós começamos a murmurar dentro das igrejas, essa divisão começou a existir e a visão de reino ela foi totalmente distorcida. Porque o que acontece é um artifício. Aí vem já um outro ponto. A mentira, ela precede a murmuração. Porque a partir do momento que eu vou murmurar contra algo e contra alguém, eu preciso mentir para poder justificar aquilo ao qual eu estou falando. Se eu quiser falar de Marquinho aqui, eu não tenho nada para falar dele, mas se eu quiser inventar alguma coisa aqui, eu vou ter que mentir para poder argumentar e justificar aquilo que eu quero falar dele. Simplesmente porque eu quero caluniá-lo. Então, Rodolfo, eu já murmurei sobre algo, mas não menti. É muito difícil você murmurar sobre algo, sobre alguém, e não ter uma mentira atrelada. E uma coisa que precede a murmuração é a falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus, ela precede a murmuração. O povo murmurou contra Deus porque eles não confiaram para onde eles estavam indo. Então, por isso que murmuraram. A palavra é clara, quando ele diz aqui, em relação à mentira. Poderíamos ao menos ter sentado para comer carne e outras comidas à vontade, como comia lá no Egito. É mentira. A palavra nos relata que eles comiam cebola e pepino. Essa era a alimentação do povo de Israel no Egito. Era uma alimentação miserável. Mas para justificar a murmuração deles, eles disseram que comiam carne. Tem algumas versões que falam assim, nós comíamos até nos fartar. As panelas de carne. Tu comia cebola e pepino lá fora. Enquanto o diabo dominava nossas vidas, a gente comia o que era de mais desgraçado lá fora. O que era mais terrível, nós comíamos lá fora. Hoje nós estamos dentro da casa de Deus, desfrutando do manar do Senhor. Desfrutando de tudo, né? Que pai que o filho pede pão dá uma pedra. Eu tenho certeza que aqui ninguém que entrou por aquela porta pediu ao Senhor e recebeu algo diferente. Pode não ter recebido exatamente o que queria, mas foi Deus falando assim, filho, tu não está pronto ainda para poder acessar isso. Caminha um pouquinho mais, em breve eu vou te entregar. Amados, com Deus não existe talvez. Não existe dúvida na palavra do Senhor. Existe sim, não ou. Espera um pouquinho. Este ainda não é o momento. Eu costumo falar, a gente ouve muito isso, né? Na verdade, a gente ouvia muito, hoje parou. O Senhor está preparando uma bênção para você. Talvez alguém já recebeu uma revelação. O Senhor está me dizendo que vai preparar algo para você, tal. Me desculpa. O Senhor não tem nada para preparar para ninguém. Tudo que acontece no céu já aconteceu. Tudo que está acontecendo na terra, no céu já aconteceu. Nada é novidade para Deus. Então Deus não precisa preparar algo porque eu mudei a minha postura, eu mudei o meu caráter, eu me tornei um homem de valor. Aí ele vai dizer, Rodolfo agora tá bonzinho, agora eu vou preparar algo para ele. Não, não é assim que funciona. Essa não é a dinâmica do céu. Tudo ao qual o Senhor determinou sobre a minha vida, no céu já foi escrito e já aconteceu. Tudo que o Senhor determinou sobre a vida de vocês, no céu já aconteceu. Aí vem a pergunta, Rodolfo, e por que eu ainda não acessei? Né, minha irmã? Por que eu ainda não acessei, já que o Senhor preparou e é meu? Porque talvez você ainda não tenha acessado ou atingido a maturidade espiritual necessária para que o Senhor derrame sobre ti tudo aquilo que tem almejado. Existem coisas sobre a minha vida que hoje eu olho e falo, Senhor, era tão simples. Era só isso que o Senhor queria de mim? Pai, por que o Senhor não me fez isso? O Senhor me fez brigar tanto com a minha esposa, o Senhor me fez me separar praticamente, fez a minha casa um inferno, meu filho precisou vivenciar momentos de tanta angústia dentro da minha casa, de choro, de grito, de lamentação. Era só isso? Era isso que o Senhor precisava de mim? Mas eu não tinha a maturidade suficiente para acessar aquilo que eu tenho acessado hoje. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui hoje conseguimos
valorizar aquilo que o Senhor tem colocado. E esse é um grande medo da murmuração. Porque na murmuração nós começamos a reclamar das coisas ao qual nós pedimos ao Senhor em oração. Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu queria ter uma esposa. Pai, eu queria tanto ter um filho. Senhor, me dá um carro novo. Pai, me dá uma casa. E tudo aquilo que o Senhor te entrega, depois se torna objeto de murmuração. Deus, que mulher desgraçada é essa? Esse filho é uma peste. Bateram na miséria do meu carro. Não é assim? Esse vizinho que o Senhor colocou do meu lado aqui, misericórdia, só o sangue de Jesus. Aquilo que você pediu em oração ao Senhor, ao qual Ele te abençoou. Olha que o Senhor te entregou aquilo que tu pediu. E você murmura contra aquilo que o Senhor entregou. Olha o risco da murmuração. Vamos orar diferente? Pai, Senhor, me dá uma estratégia para poder conseguir lidar com a minha esposa no dia que ela está na TPM. Me dá... Ó, os irmãos aqui, eu vi um monte de glória aí, Jesus. Pai, me ensina a trilhar o meu filho nos caminhos do Senhor. Me dá estratégia. Amados, a estratégia da minha casa é colocar o nosso filho para poder servir ao Senhor. Meu filho tem 13 anos, ele tem um mundo para conhecer. Mas eu tenho certeza, ou eu espero, que ele servindo ao Senhor, ele contemplando a casa do Senhor todos os dias, a probabilidade de Satanás tentar atrair ele com algo que seja melhor do que isso aqui é mínima. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar. Quando eu bato o carro, eu bato o carro direto. Eu bato, não, batem em mim, né? Eu chego no estacionamento e vejo o carro amassado. Aí o que eu faço? Obrigado, Deus, porque eu tenho um carro. Rodolfo, isso é... Mas e o patrimônio? Você perdeu. O mesmo Deus que me deu esse, Ele tem poder e capacidade de me dar algo melhor. Eu nunca precisei retroceder. Deus sempre me dá algo acima da minha expectativa. Tudo aquilo que eu almejo, Ele me dá algo melhor. Eu vou reclamar porque eu bati. Eu vou aproveitar. Aí o que Satanás quer? Peraí, vou mandar alguém lá, dar uma porrada nesse carro dele. Vai arranhar todo. Eu quero ver agora. Eu quero ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Se ele não vai dizer algo. Só que aí Satanás fica lá com o ouvido dele paradinho, esperando. E ele só ouve eu glorificando o nome de Deus. Pai, obrigado pelo veículo que o Senhor me deu. Aí minha esposa, né, nesse período de transformação de vida, ela acompanhou o homem que não deixava o filho entrar no carro depois que eu lavava meu carro. É verdade. Eu lavava o carro, meu filho não podia entrar no carro porque eu não queria que sujasse o tapete de terra. Olha como o Satanás cega a nossa visão e nos faz nos manter presos ao mundo. Meu filho, quando pisava no assoalho do carro, que eu via aquela marca do pé dele ali, eu pegava a sandália e dava na perna dele. Esse homem que vos fala fazia isso. Mas esse homem já está no mar do esquecimento. Para a honra e glória do Senhor. Hoje não, a gente vai para a praia suja. Aí o que é que Deus fez? Vou dar um carro para ele com banco de couro, para o menino não derramar mais o suco, né? Eu nem pedi, ele deu com banco de couro. Pronto, vai para a praia molhado. Aí ele fala assim: pai, eu vou pegar uma toalha. Que, mano, é toalha, não precisa de toalha não. Senta aí, molha, o carro seca, passa um paninho, já foi. Consegue entender que a murmuração atrapalha as promessas de Deus sobre a nossa vida? O Senhor tem algo glorioso para colocar sobre as nossas mãos, mas a gente murmura com aquilo que tem. Aí Deus vai fazer assim: filho, com essa porcaria que tu tem nas mãos hoje, tu já está murmurando, imagina se eu te entregar algo melhor. Mas fala a Deus, minha irmã? Glória a Deus por isso. O Senhor me mandou, mas a palavra do Senhor, ela sempre tem um destino. Então, amados, a murmuração, ela nos impede de desfrutar das promessas do Senhor. É como se fosse uma trava. Eu deixo de acessar aquilo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, simplesmente por ter a prática de murmurar. Talvez eu esteja falando aqui, muitos de vocês, a cabeça está girando assim, né? Meu Deus, quantas vezes eu falo e murmuro o tempo todo sobre algumas situações. A gente reclama se o carro do lixo passou, a gente reclama o horário que o carro do lixo passou. A gente tende a reclamar de tudo, mas é desta forma que Satanás quer.
É dessa forma que Ele quer a gente resmungando o tempo todo. Ele não quer que nós estejamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. A gente sempre está com o olho comprido no vizinho, a gente sempre está com o olho comprido na grama do outro, a gente sempre quer ter aquilo que o outro tem, a gente quer sempre ter o posicionamento na rede social que o outro tem. Vamos para a prática, eu gosto muito de falar de mim, porque eu tenho propriedade para falar. Eu era uma pessoa que ministrava a palavra, a primeira oportunidade que eu tive de ministrar a palavra, eu queria ser que nem um missionário Tiago, pastor Fernando. Chegava aqui, dava 2 terras, rodava, cortava laço, entregava tudo, todo mundo, e eu me forcei a ser essa pessoa. Eu me forcei a ser isso porque eu queria impressionar. Eu queria mostrar que eu sabia alguma coisa. E quando eu comecei a buscar em Deus, a palavra de Deus, eu comecei a entender sobre ministérios, eu comecei a entender o que é verdadeiramente servir ao Senhor, eu consegui compreender que dentro do reino eu tenho o meu lugar. Eu não preciso usar o brilho do irmão Tiago para poder aparecer. Eu não preciso usar a estratégia ao qual o Senhor colocou para ele, é dele. Eu não preciso reproduzir. Agora existe uma diferença. Eu posso modelar. Eu gosto muito de falar desse termo, modelagem. Jesus Cristo foi nosso maior exemplo. Ele nós devemos modelar todos os dias. Então, se existe alguém que você admira, você, poxa, eu admiro muito aquilo que o presbítero Marcos faz. Eu vou tentar fazer para poder ser parecido com ele, mas não por inveja, mas por admiração. Esse é um ponto. Mas a inveja, ela é uma forma de murmurar. Você está, querendo ou não, você está contradizendo aquilo que o Senhor tem colocado. Então, a partir do momento que eu consegui compreender que o meu jeito de falar é esse aqui. Eu costumo falar que a minha ministração é uma aula. É a forma ao qual o Senhor tem colocado sobre a minha vida. E está tudo bem. Mas não é sobre a igreja, entenda, era sobre mim. Eu precisava me colocar na posição ao qual o Senhor tem me chamado. Porque para falar, para rodar em mistério, para poder entregar, já tem um irmão, então bora o outro irmão falar de outra forma. Eu tenho certeza que de forma diferente nós vamos nos comunicar com a igreja do Senhor. E aí nós temos alguns exemplos de murmuração, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Né? Então, 1200 anos antes de Cristo, lá quando Moisés saiu com o povo do Egito, o povo murmurou. Né? Em Êxodo 16, 11 e 12 diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Amados, se a gente for parar para olhar esse trajeto de 40 anos, o quanto o povo murmurou, você não tem noção. Murmuraram tanto que deixaram de acessar aquilo que era deles por promessa. O Senhor prometeu. Entenda, aí já vem uma outra chave, um outro ponto. O Senhor não volta atrás da promessa dele. O Senhor não muda a promessa que Ele estabeleceu sobre a minha e sobre a tua vida. Nós que não nos colocamos na posição de acessar a promessa que o Senhor tem derramado sobre mim e sobre ti. A gente que não acessou ainda por murmurar. Então, Josué e Caleb, os dois acessaram. A palavra diz que o Senhor enviou os 12 espias, né? Vamos lá, vocês 12. Vão lá olhar a terra lá que mana leite e mel. Quando voltou, dos 12, 10 disseram: não tem como a gente entrar, tem gigante, entendeu? O povo é brabo, e a gente vai entrar, vai morrer todo mundo. Tem pessoas que vão ver a promessa de frente, a promessa do Senhor cara a cara, e não vão conseguir tocar. Tem pessoas que não vão conseguir tocar na promessa do Senhor. Rodolfo, mas eu imaginei. Não, se você vai imaginar, vai ver, o Senhor vai colocar a tua promessa diante de ti e você não vai conseguir acessar. Vamos para aquele ponto. A incredulidade, ela antecede a murmuração. Aqueles 10 homens, eles deixaram de acreditar em todas as promessas. Entendam, eu tenho um copo de água. Existem 2 perspectivas sobre esse copo de água. Eu posso enxergar ele meio cheio ou meio vazio. Qual é o teu ponto de vista sobre o copo de água? Meio cheio. Eu posso colocar um pouquinho mais de água. Então, da mesma forma, os 10 homens viram um copo vazio. Meio vazio. Eles se preocuparam com os problemas e esqueceram de se prender às promessas. Josué e Caleb não. Falaram: não, vocês estão malucos. Eu vi lá, meu irmão, caixa de uva, ó, a gente vem trazendo aqui no ombro, olha o tamanho. 2 homens para poder conseguir carregar a gente. Aí eu olho um caixa, eu já fui muito em vinícola.
Quando eu pego um cacho de uva, que eu olho assim, um cacho de uva que a gente pega numa facilidade, falando, imagine, Marquinhos, nós dois, o pastor fala assim, ó, Santa Ceia, vão lá trazer a uva para a gente poder fazer uma mesa bonita aqui em comemoração da Santa Ceia. Entra eu e Marquinhos aqui, porta dentro, carregando um cacho de uva. É só crendo em Deus para poder vivenciar as promessas do Senhor. E da mesma forma, se passou 1.200 anos, quando Jesus Cristo, lá em Lucas 15:2, diz assim, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus Cristo, como diz aqui na Bahia, né? Estava de boa. Estava lá sentado, lá comendo, não importa quem era, entenda. Jesus Cristo não foi até ninguém. Aqueles que precisavam de mudança e de transformação, que se aproximaram de Cristo. Ele falou, siga-me. Ele pediu para seguir. Então, aqueles que viam em Jesus Cristo a esperança de vida, ou para poder mudar o seu cativeiro ou o seu cenário, foram até Ele. É da mesma forma que nós que estamos aqui essa noite, nós viemos à Catedral dos Milagres, nós adentramos aquela porta, porque nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E que nós temos que nos aproximar dEle, que nós temos que nos achegar ao Senhor. O Senhor não muda. O mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente será o mesmo Deus. E Jesus Cristo na figura de homem, mas mesmo sendo 100% Deus, Ele também não mudou e não abriu mão dos princípios. Mas os homens ao qual tinham a mesma oportunidade de se aproximar de Jesus Cristo e ouvir aquilo que estava tendo, aquela conversa que estava ocorrendo ali, ou aquela ministração ou sermão, decidiram murmurar. Talvez muitas das vezes tem gente que está aqui dentro da igreja, que poderia estar aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, mas prefere estar lá fora, no meio do corredor, falando mal de um irmão. Na cruz existiam 2 ladrões, um na direita e um na esquerda. Os 2 estavam na mesma distância de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o alvo. Os 2 tiveram a mesma oportunidade. Um escarneceu e o outro falou, Jesus Cristo, lembra de mim quando entrar no teu reino? Então a distância que eu estou de Jesus para a distância que vocês estão de Jesus é a mesma. Ele continua no mesmo trono de glória, esperando que eu e você nos rendemos a Ele e apenas glorifiquemos o nome dEle. Em 1 Coríntios 10 e 11, ainda existe uma ressalva, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, foi um momento de bastante turbulência. Ele estava na região de Efésios, ele tinha um tempo que não ia lá, porque estava havendo uma divisão dentro da igreja. A igreja estava sucumbindo, a igreja de Coríntios estava sucumbindo por divisão, por blasfêmias, murmuração, reclamação. Então, é daí que ele escreve a carta dos 1 Coríntios para a igreja. Ele tinha mais de 2 anos que não ia na igreja, e ele diz assim, vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Isso aqui ele está se referindo ao povo de Israel. Aí o povo que há 1.200 anos anterior a esse período aqui, morreram e pereceram no deserto porque murmuraram contra Deus. Aí ele ainda adverte, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. E hoje se passa 2.000 anos do que foi escrito isso aqui, e a igreja continua na mesma posição. A palavra de Deus hoje, ela corta muito comigo em relação à igreja. Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando da catedral, tá? É a igreja como um todo. É uma divisão de reino. Eu deixar de ir na igreja de um irmão porque ele não tem a mesma visão que a minha. Eu deixar de dar paz ao Senhor ou ao irmão porque ele não tem a mesma doutrina minha. Existe uma divisão ministerial que isso divide o reino de Deus. E isso atrapalha o crescimento da igreja. Isso atrapalha que a evangelização aconteça de forma plena.
Porque nós estamos brigando, em vez de a gente brigar contra o inimigo das nossas almas, que é Satanás, nós estamos brigando com a igreja da direita e a igreja da esquerda. Nós estamos brigando com visões políticas. Entenda, o campo da teologia hoje virou um argumento para poder confrontar uma religião, em vez de pregar o evangelho. Em vez de eu entender o que Cristo queria falar, em vez de eu entender o que Deus quer falar ao meu coração, eu utilizo a ferramenta teológica para querer criticar a posição de líderes. Mais uma vez, Satanás está de braço cruzado, esperando o povo de Deus se destruir. Ele não precisa nem se mexer. O próprio povo está sendo destruído. Porque o inferno, ao contrário da igreja, é extremamente organizado. É uma referência que eu nem gosto muito de usar, mas eu vou usá-la. Uma pastora que ela comentava assim, ela era mãe de santo e ela falava assim: quando eu chegava no terreiro, quando era dia de festa, as pessoas chegavam às 4 horas da tarde para poder arrumar o terreiro para começar a cerimônia às 7 da noite. Todo mundo ia com a roupa muito bem vestida, alinhada, o branco alvo, a roupa muito bem passada, tudo em perfeita ordem. Mas quando a gente vem para a casa de Deus, a gente é uma luta para um irmão chegar um pouco mais cedo. A dedicação nas coisas de Deus sempre fica para depois. E uma coisa que eu gosto de ter esse entendimento é que a gente hoje aprende mais sobre a vida secular, que é passageira. Nós estudamos sobre tudo. Nós estudamos sobre nossa formação, seja médico, advogado, seja o que for, você é um exemplo em estudo. Você fez mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, sabe tudo da sua profissão, mas é passageiro. No dia que você morrer, a profissão fica aqui. E tudo aquilo que vai me levar para a vida eterna, tudo aquilo que vai me dar a base e a estrutura adequada para poder viver no local onde eu viverei eternamente, que é o manual, que é a nossa Bíblia, eu pouco sei sobre ela. Então eu me importo com as coisas da terra, eu me importo com o que é passageiro e não dou o valor adequado com aquilo que vai me levar para a eternidade. Eu costumo falar que aqui na terra nós temos que aprender a ser cidadãos dos céus. A Bíblia é o manual. A Bíblia me fala que lá na terra eu vou ter que falar santo, santo, santo. Se eu não souber disso, eu vou chegar lá perdido. Imagine lá, vou chegar no céu, se eu não conheço, vai estar Marquinhos e Camila lá, né? Santo, 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 e eu vou entrar e falar, para fazer o quê, irmão? Não é para falar santo, tu não leu não, é? É santo. Oh, meu Deus, santo, 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 santo. Eu não estou aprendendo a me comportar como cidadão do céu. Aqui é o local onde a gente pode ainda errar. Porque a misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. E se nós errarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, verdadeiramente seremos salvos. Mas a gente não quer se dar o trabalho de aprender das coisas de Deus. E aqui eu já falei que nós murmuramos sobre aquilo que um dia foi, né, o nosso sonho. Já falei também que a murmuração afirma, né, que Deus trabalhou errado. Então eu falar, Senhor, a mulher que o Senhor me deu não era essa. Esse filho não era para ter nascido. Pai, o carro que eu queria não era esse. O local que o Senhor me colocou para morar, o Senhor errou. Eu estou condicionando a Deus as minhas frustrações ou a minha incapacidade de acreditar no poder de Deus. Aí a gente tem um outro termo que eu gosto muito de usar, que é a autorresponsabilidade. Nós temos que parar de imputar a Deus aquilo que é a nossa responsabilidade. Quando erramos, quando nós nos colocamos em situações ao qual nós não comunicamos ao Senhor ou não pedimos permissão ao Senhor para poder adentrar em alguns lugares ou para constituir algumas sociedades. Hoje, irmãos, um dia vocês vão ter a oportunidade de ouvir esse testemunho, mas o Senhor permitiu que eu fizesse a sociedade com uma pessoa que me roubou tudo que eu tinha. Mas quando eu falei aqui do ovo e da farinha, não é metaforicamente falando, não, é verdade. E não é uma verdade de anos, é uma verdade de menos de um ano. Mas no momento ao qual tudo aconteceu, eu hora nenhuma imputei ao Senhor que eu estava passando por aquilo ali, porque Ele permitiu, porque Ele deixou, porque a situação foi o Senhor que criou.
No momento ao qual eu constituí uma sociedade com uma pessoa que não era cristã, que não vivia o reino ao qual eu vivo, eu não perguntei a Deus, porque eu tenho certeza que ele ia falar: filho, não faz. Continua onde tu está. Vai caminhando devagarzinho. Não entra nessa sociedade. Mas hora nenhuma eu tive a sabedoria de perguntar ao Senhor se Ele estava no negócio. Hora nenhuma eu chamei o Senhor para ser o sócio administrador da minha empresa. Quantos aqui que tem empresa falou assim: Senhor, essa cadeira de presidente aqui é tua. O Senhor é o sócio administrador. Eu sou apenas servo. O que o Senhor mandar fazer, eu faço. Eu só vou lá no banco assinar o documento, porque se o Senhor assinar, o banco vai acabar não reconhecendo. Eu vou lá e assino. Só. Então, muitas das vezes, a gente não chama o Senhor para dentro da nossa casa. Talvez você esteja vivendo um relacionamento conturbado, porque você ainda não convidou o Senhor para ser o cordão de 3 dobras. Você até então ainda não chamou o Senhor para poder fazer uma aliança com o teu casamento. Porque a aliança no dedo, essa aliança aqui, é para a sociedade ver. Mas a minha aliança com a minha esposa é em meu coração. E são 3 alianças. É eu, ela e o Espírito Santo de Deus. Então, ainda você não chamou o Senhor para poder te dar o direcionamento de como você deve conduzir a criação do seu filho. Você talvez esteja buscando em vários manuais e não está encontrando a solução. Mas eu duvido se você ajoelhou e perguntou: Deus, me dá a direção correta, que eu tenho certeza que Ele vai te responder. Então, muitas das vezes a gente se coloca em situações que a gente mesmo causou. Então, nós temos que ter a autorresponsabilidade e entender que eu me coloquei nessa circunstância. Agora eu preciso do favor de Deus para poder sair dessa situação. Tinham pessoas que olhavam para mim, para minha esposa faz muita live, parou de fazer, vai voltar agora com o nome de Jesus, que tem vidas que são edificadas através da vida dela. E uma pessoa chegou para ela e falou assim: Silvia, quem te ver na live, falando do amor de Deus e ajudando tantas mulheres, transformando tantas vidas, restaurando tantos casamentos, não tem noção do que o que vocês estão vivendo. E isso quando essa pessoa falou pra gente de um café, porque nesse dia a gente foi tomar café nessa casa dessa pessoa, porque a gente não tinha o que comer em casa. Aí tem muita gente que fala assim: Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando de mim. Mas no dia que eu precisei comer, uma pessoa me ligou e falou: irmão, vem tomar um café aqui em casa. Fiz um bolinho para você aqui, comer um cuscuz. Falei: oh, glória a Deus, o Senhor mandou uma provisão. Bora, a família toda, vamos tomar café na casa do irmão. E essa irmã proferiu essa palavra: quem vê vocês não tem noção do que vocês estão passando. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ministério de Deus, Ele não quer saber como a gente está. Fazer a obra do Senhor, Ele não quer saber se eu estou no dia bom ou se eu estou no dia ruim. Ele quer que eu faça. Ele quer que eu entregue o meu melhor. Porque se eu for colocar o dia mal, todo dia eu vou ter uma desculpa para poder não fazer. Eu estou sem trabalhar ontem, eu não trabalhei segunda, terça e quarta. Hoje também não trabalhei. Uma gripe danada que eu não estava conseguindo falar. Na aula ontem eu estava tossindo o tempo todo. Falava um pouco e a minha voz... Eu poderia ter dito: pastor, não tenho como ministrar, porque eu não estou bem, estou gripado. Coloca outra pessoa no meu lugar. Eu garanto que o pastor entenderia de forma tranquila. Mas não é sobre a igreja, é sobre a minha disposição de me colocar diante de Deus para poder fazer a obra dele. E para a honra e glória do Senhor, não tomei nenhuma água ainda. Estou aqui falando e a garganta está excelente. Eu creio em Deus que eu já vou sair daqui curado. Essa tosse e essa gripe já passou, eu já vou sair daqui. Amanhã eu vou acordar cedo. E tudo que eu não produzi na segunda, na terça e na quarta, amanhã o Senhor vai me abençoar. Porque eu creio que o Senhor, Ele age assim sobre as nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, Ele age de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Essa é a dinâmica do céu. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é sobre aquilo que o Senhor espera que nós entreguemos na mão dEle. É igual aquela passagem dos peixes e dos pães. O rapazinho, tinham velhos, tinham sacerdotes, mas um rapazinho entregou tudo o que tinha nas mãos do Senhor. Então, é na mão de quem a gente coloca. E para finalizar, o livro de Atos 6, de 1 a 4, diz assim: algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito.
E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vós 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entreguemos esse serviço a eles. Assim nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Amados, trocando em miúdos, a igreja que está direcionada e focada no reino de Deus, a igreja que está com foco em Cristo, a igreja que almeja o céu, ela não tem tempo para picuinha. Ela não tem tempo para disse-me-disse. A sua cara feia é só o trabalho de você desfazer a cara feia, olhar para mim e abrir um sorriso. Como diz minha esposa, quer subir? Vai ter que me amar. Todo mundo quer subir aqui? Todo mundo vai ter que me amar, senão não sobe. E eu tenho que amar todos vocês. Acabou. Essa é a verdade prática da palavra de Deus. Então, o evangelho, ou a igreja que está focada no reino, ela não tem tempo para estar resolvendo detalhes. Rodolfo, os detalhes não precisam acontecer, precisam acontecer. Mas olha a sabedoria aqui dos apóstolos. Escolhe 7 homens, porque número ímpar, para poder ter votação. Tudo que existe consenso tem que ter o voto de Minerva, seja um voto presidencial ou a maioria do grupo. Por isso que se chama assembleia. Por isso que a igreja, quando ela é constituída, se constitui uma ata. E constitui uma assembleia para poder votar os desejos e as diretrizes da igreja. O que a igreja vai fazer em 2025, existe uma ata proposta para que a igreja vai prosperar em 2025. Isso é feito em um consenso, tem que ser em número ímpar. Mas não adianta ser só 7 homens, Tiago. Tem que ser 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo, com sabedoria. Entreguem esses serviços a Ele, porque o foco de quem está evangelizando, o foco do líder é almas. O foco de quem está à frente do ministério é o evangelho. É pregar a palavra de Deus. Esse deve ser o foco da igreja. E as coisas administrativas nós temos que levantar homens e mulheres com sabedoria para poder fazer a gestão. Mas não adianta ser só sabido, porque de sabido o mundo está cheio. Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, reverberando o tempo todo os princípios ao qual são pertinentes a Ele. Porque esse sim que vai moldar o teu caráter. É o Espírito Santo de Deus que vai moldar o teu caráter. E pessoas de extrema confiança. E eu louvo a Deus, porque a Catedral dos Milagres tem trabalhado em cima desta visão. Tem determinado para homens e mulheres dentro desse ministério, que são pessoas de confiança, que são cheios do Espírito Santo de Deus e que estão focados em administrar a igreja com excelência. E os frutos dessa administração nós temos colhidos. Nós temos um ambiente extremamente agradável, nós temos uma igreja extremamente saudável, e eu creio em Deus que isso é fruto da visão da liderança que está focando no reino e delegando as funções ao qual são pertinentes. Meus amados, para a gente finalizar, isso é uma reflexão que nós temos que levar para casa. Não é normal uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, manifestar a presença do Espírito Santo, seja através dos dons de língua, de cura, de revelação, e ela não ter os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é uma prerrogativa para a expressão do Espírito Santo dentro de mim. Então não tem como eu estar aqui no altar do Senhor, sendo usado por Deus, descer do altar e começar a murmurar. É inconcebível. Reveja quem foi que te usou. Reveja qual é o Espírito qual está te guiando, porque é inconcebível você ter o Espírito Santo e murmurar. É inconcebível
eu ter a presença do Espírito Santo e não aflorar o maior dom do Espírito, que é o amor. Eu ser incapaz de passar pelo irmão no corredor e dar a paz do Senhor a ele. De olhar o meu irmão nos olhos e dar um sorriso. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso, falar assim, esse era o abraço que eu precisava. Eu emprestar os meus ouvidos ao meu irmão. E graças a Deus, repito mais uma vez, é até bom que o pastor não está aqui para você não falar que eu estava querendo encher a bola do nosso pastor. Mas é porque é notório o sentimento de amor e de graça sobre essa casa. Então que possamos cultivar essa essência do amor. Que possamos realmente ser reconhecidos como uma igreja do amor. Que eu possa olhar o meu irmão, independente se ele hoje está no dia bom ou no dia mau. Eu posso olhar o meu irmão com um olhar de amor. Não é sobre ele, é sobre aquilo que eu tenho a entregar. Não é sobre o que o meu irmão vai falar para mim, é sobre aquilo que Jesus Cristo espera que eu entregue a ele. Jesus Cristo, quando ele foi no poço de Samaria, ele não esperava nada daquela mulher. Ele apenas mudou o trajeto dele e passou por aquele local para entregar a ela aquilo que ela precisava naquele momento. E que possamos, assim, continuar no Senhor. Vamos levantar, vamos orar, agradecer a Deus. E se essa palavra confrontou o teu coração, você não está proibido. Disse, Rodolfo, teve um irmão tal que eu tive uma situação que eu me chateei com ele. Eu queria aproveitar a oportunidade e ir lá pedir perdão ao irmão. Sinta-se à vontade. Mais uma vez, não é sobre o irmão, é sobre você. É sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus espera de você. Os conflitos, eles vão existir. As desavenças, elas vão existir. Mas cabe a cada um de nós que fomos tomados pelo Espírito Santo de Deus, que temos os frutos do Espírito reverberando dentro de nós, nos colocarmos na posição e entregar ao nosso irmão aquilo que o Senhor Jesus Cristo espera. Amém? Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Pai, pelas palavras ao qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Aqui está a Tua igreja, Pai. A Tua igreja, Senhor, que busca a perfeição em Cristo Jesus, mas ainda, Senhor, é repleta de falhas. Senhor, essa noite nós viemos a um momento de reflexão e que possamos corrigir a nossa rota, Pai. Que possamos, Senhor, nos alinhar com o trilho, Pai. Que possamos nos colocar em direção ao alvo. Que possamos entender que cada um de nós somos flechas na mão do Senhor. O Senhor é o arqueiro, Pai. Senhor, eu me coloco hoje em Tuas mãos. Eu me coloco como flecha, Senhor, para ser lançado, Senhor, ao alvo, Pai. Alvo esse que é a consolação celestial. Mas lá em Filipenses diz, Pai, que cada um tem que andar de acordo com a maturidade espiritual a qual atingiu. Não podemos nos comparar com o irmão que está na direita, nem na esquerda, nem na frente e atrás. Mas que eu possa caminhar de acordo com a maturidade ao qual eu tenho atingido. Mas que eu não possa de forma alguma perder a referência que é Jesus Cristo. Senhor, nos faz olhar para dentro. Nos faz, Senhor, confrontar o nosso coração, a nossa conduta, o nosso pensamento. E que possamos, Senhor, nos colocar diante de Ti, Senhor, como ferramentas, Pai. Como flechas mirando no coração do próximo. E que da minha boca saiam palavras de bênção, Pai. Que da mesma forma que a minha palavra tem o poder de abençoar, ela tem o poder de amaldiçoar. Mas está decretado a falência do inferno sobre as palavras que vão ser proferidas sobre a minha boca de maldição. Satanás, mais uma vez tu perdeu. O povo de Deus veio à Catedral dos Milagres para poder ouvir a palavra do Senhor e falar que ainda tem vida, que ainda tem solução, que ainda tem jeito. Aquela pessoa ao qual eu tenho desprezado, eu vou ligar para ela. Eu vou abraçá-la, eu vou proferir palavras de bênção. Dentro da minha casa, eu vou chegar na minha casa hoje para minha mulher e para o meu esposo, eu vou proferir palavras de salvação dentro da minha casa. Eu vou proferir sobre o meu filho palavras de salvação. Eu vou proferir sobre o meu trabalho palavras de salvação. E eu tenho certeza, Pai, que através da Tua presença, através do Teu mover, através da Tua graça, Senhor,
o impossível vai acontecer em cada um dos lares. Senhor, a palavra tem força, mas a palavra ela nada mais é do que a força do teu agir. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por plantar esta igreja aqui em Stella Maris, Senhor. Obrigado por colocar no coração do teu servo, Senhor, o desejo de plantar esta igreja para abençoar essa comunidade, Pai. Vidas todos os dias são impactadas, Senhor, neste lugar. E nós temos a certeza, Pai, daquilo que estamos plantando hoje aqui. E maior ainda, Senhor, é a certeza daquilo que nós vamos colher, Pai. Porque porventura não nós vamos plantar milho e nós não vamos colher soja. Nós vamos colher aquilo que temos plantado. E hoje esta igreja está plantando o amor, Senhor. O amor que está reverberando em nossos corações, Pai. O amor que veio de Ti. O amor que nasceu no Teu coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade.